Fala galera, muitíssima boa noite a todos que estão ao vivo aí me acompanhando. Como é que vocês estão? Todos bem? Tudo certo? Tudo tranquilo? Bom, vamos para mais uma aula aí hoje. Aulinha de Excel na nossa terça-feira, fechou? Para você que está aí do outro lado e está aqui pela primeira vez, pega o bizu. Eu vou colocar aqui embaixo as nossas redes sociais para você seguir a gente lá, beleza? Para que toda vez que a gente tenha um conteúdo novo, para que toda vez que a gente tenha uma aula, você ficar sabendo, você não perder absolutamente nada, beleza? Então, ó, vai lá no Instagram e coloca @bizu do precursor, fechou? Lá, todo dia a gente vai estar postando algum conteúdo diferente, uma aula nova, para você que está aí fora, pegar o bizu. E o que é pegar o bizu? É pegar uma dica, beleza? A dica valiosa que só o bizu do precursor tem para te dar. Então, vamos lá, pessoal. Para você que está aqui pela primeira vez, vou explicar para vocês como que funciona o bizu do precursor, como que funciona o precursor e a plataforma, fechou? Então, estou colocando aqui embaixo também o nosso link no canal, beleza? Então, se inscreve para você não perder nenhum conteúdo ao vivo, beleza? E, é claro, assim que você tiver alguma dúvida, já manda aqui nos comentários que a gente vai tirar todas as dúvidas de vocês, fechou? Então, vamos lá, pessoal. O que é o precursor, né? Bom, o precursor ele é uma plataforma que tem como finalidade aí preparar você tanto para o mundo profissional quanto para o mundo pessoal, tá? Então, se você precisa aprender coisas que te desenvolvem, né, para o mundo profissional, como por exemplo inglês, Excel, você vai aprender. E também para a sua saúde mental também nós temos aula aqui toda quarta-feira, beleza? Com o Tenente Brasil. Quinta-feira nós também temos o Papo do Veterano. Então, tudo isso vai agregar tanto no seu mundo pessoal e profissional. Como que vai funcionar, então, o nosso cronograma de aulas aqui no Bizu do Precursor? Toda segunda às 19, aula com o Teacher Peterson, beleza? Vai ser aula de inglês, então para você que ainda não sabe absolutamente nada, já baixa o aplicativo, se inscreve no canal e também segue a gente nas redes sociais para você não perder nenhum conteúdo com o Teacher Peterson, beleza? Todas as aulas de inglês estão absolutamente insanas, não perde conteúdo, pessoal. Toda terça nós temos aula de Excel. Então, para te preparar ali, basicamente você aprender um pouquinho de tudo que o Excel tem para te oferecer, tá? Então, ferramentas, fórmulas, funções e assim por diante. Toda quarta nós temos aula de saúde mental, tá? Com o Tenente Brasil. Toda quinta, um papo de veterano com o Tenente Leal, ou seja, ele vai pegar ali algum convidado especial para te explicar uma determinada área do mundo profissional, como ingressar no mundo profissional, como ingressar nas Forças Armadas e assim por diante. E toda sexta, instrução básica também com o Tenente Leal, fechou? Então, você que está aí do outro lado me assistindo agora, não perca por esperar. Baixa o aplicativo, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais, que todo dia tem conteúdo novo, todo dia, de segunda a sexta, é claro. Às 19 horas tem aula gratuita para você, fechou? Então, conteúdo esplêndido, te esperando aí para que você possa agregar tanto no seu mundo profissional quanto no seu mundo pessoal. Fechou, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, né, antes de compartilhar minha tela aqui, explicar para vocês o que nós falamos aí nas últimas aulas e o que nós teremos também na nossa aula de hoje. Então, o que a gente aprendeu basicamente? Vimos aí as ferramentas básicas do Excel, guias, fórmulas, vimos colunas, linhas, como que elas funcionam, o que é uma célula, o que é estruturada uma célula, como que a gente pode formatar, né? Então, deixar a coluna toda bonitinha, deixar a célula personalizada, com fonte, número, beleza? Então, nós aprendemos isso daí nas últimas aulas. Além disso, nós aprendemos também algumas fórmulas básicas para que você possa aí se sobressair usando Excel, tá? Otimizando o seu dia a dia, otimizando o seu tempo e assim por diante. E na nossa aula de hoje, nós teremos o conteúdo exclusivo que são sobre funções, tá? Então, a fórmula, pessoal, só para vocês entenderem, né? O que é diferente? O que diferencia uma fórmula de uma função? A fórmula, você mostra para o Excel exatamente como que você quer, explicando passo a passo para ele de maneira mais detalhada. E a função, ela já é a maneira mais otimizada ainda de explicar para o Excel o que você quer, fechou? Então, por exemplo, eu expliquei em uma das aulas que a gente pode somar valores colocando o sinal de igual, mais uma célula, mais outra célula e assim por diante, e a gente consegue ter um resultado. Na nossa aula de hoje, nós vamos utilizar uma função
que otimiza o tempo de vocês para poder chegar no mesmo resultado, tá? Que é a função soma. Um exemplo para vocês aí verem a nossa aula de hoje. Fechou? Então, não percam por esperar. A aula de hoje está insana. Fechou? E, além disso, também tem uma dívida da última aula para você que acompanhou, da pergunta da Gabi. Beleza? Então, vamos acompanhar. Eu vou começar a compartilhar minha tela aqui. Deixa eu começar. Então, pessoal, não sei se vocês estão conseguindo ver bem aí. Se conseguir ver bem, se conseguir me ouvir bem, mandem um ok. Fechou? Então, vamos lá. Hoje eu coloquei aqui alguns exemplos práticos do nosso dia a dia. Aqui uma planilha prática do meu dia a dia e também tenho certeza que você utiliza ou faz uso desse controle seu, fechou? Que é o controle de gastos. Beleza, pessoal? Então, na nossa aula de hoje, para a gente aprender funções, eu utilizei aqui uma parte muito prática do nosso dia a dia, que é o controle de gastos que a gente tem no nosso mês. E eu coloquei aqui um exemplo prático de algumas contas que nós temos, tá? Então, eu coloquei aqui água, transporte, coloquei aqui água, transporte, gás de cozinha, despesa que a gente faz, né? Então, comida, esse tipo de coisa. Telefone ou internet, entretenimento, então você que vai para o cineminha, você que gosta de ir para um pagodinho e assim por diante. E aqui também contas diversas, tá? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai alimentar os dados aqui hoje. Então, a gente vai colocar aqui alguns valores. E através desses valores, nós vamos conseguir descobrir o total. Nós vamos descobrir também uma média. E qual que é o mínimo e máximo que eu consegui gastar durante esse tempo aí que eu estive comprando. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou colocar aqui, ó, já de cara, um mês, tá? Então, vou colocar aqui janeiro. E vou colocar aqui fevereiro. Fevereiro, tá? Pegando aquele bizu que a gente tem, vou selecionar os dois e vou arrastar para baixo. Automaticamente o Excel faz o quê? Ele me mostra todos os outros meses. Então, pego o bizu. Toda vez que eu quiser completar uma sequência, o Excel ele já entende para mim várias e várias sequências. Aqui, no caso, eu coloquei a sequência de meses. Mas eu posso colocar aqui sequência de dias, eu posso colocar sequência de semanas e assim por diante, tá? Toda sequência aí, ou basicamente a maioria das sequências, o Excel ele reconhece e consegue otimizar para você um tempo hábil. Beleza? Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês agora alguns valores fictícios de gastos que a gente tem no mês e vocês vão me acompanhando aí também, tá? Então, vou colocar aqui um exemplo, né? R$150, 130, 120, 170. Geralmente, o mês que a gente mais gasta é no mês de junho, né? Muita gente entra de férias. Então, vou colocar aqui R$250. Julho, 170. Agosto, 130. 110 e R$100. Beleza? Então, vamos lá, pessoal. Opa, acabei errando aqui. Então, ó, de janeiro até setembro já tem aqui os meus gastos colocados. Professor, mas eu estou colocando aqui junto com o senhor e não está indo automaticamente a forma contábil. Acabei esquecendo. Vamos lá. Vou explicar aqui na nossa aula de hoje, mas também acompanha o conteúdo das últimas aulas. Toda vez que eu colocar aqui um número do tipo, ele vai aparecer nesse formato aqui. Beleza, pessoal? Para que eu coloque ele numa forma contábil, ou seja, para que eu coloque ele em forma de dinheiro, eu seleciono todas essas informações que eu acabei de colocar, venho aqui em geral, eu posso colocar aqui número, moeda, contábil, fechou? Eu geralmente coloco contábil, tá? Ele automaticamente vai aqui para a gente. Deixa eu só alterar isso aqui. Então, na forma contábil, ele já automaticamente mostra para a gente em forma de dinheiro. Beleza? Então, o transporte, geralmente, ele é um valor fixo, né? Então, para a galera aí que trabalha de CLT, ou não, tem um valor fixo, geralmente, para transporte, que é sempre pegar a mesma quantidade de ônibus e mesma quantidade de metrô. Então, para variar um pouquinho, eu vou fazer uma variação aí de 2, 3 dias, que são os dias de descanso, beleza? Então, eu vou colocar aqui de transporte no mês, 246... 220, 246, opa,
246, 246, 220, 200, aquele dia que a gente ficou doente, aquele mês que a gente ficou doente, vou colocar aqui 150, brincadeira, pessoal, só para entretenimento. Vou colocar aqui 246 de novo, e beleza. Agora, gás de cozinha. Vai ter alguns meses que a gente não vai gastar com gás, e outros meses que sim, tá? Então, vou colocar aqui 0, 0, 0. Aí, no quarto mês eu comprei. Então, vou gastar aqui um exemplo, R$ 150. Fechou? O valor mediano aí de gás de cozinha. Aí, depois eu fiquei de novo, 0, 0, 0. E depois mais 150. E depois 0 novamente. Então, ó, desses meses aqui, estou simulando aqui mais ou menos o que acontece geralmente na vida real, beleza, pessoal? Então, de todos esses meses aqui, a gente não compra gás de cozinha todos os meses. Se você comprar, obviamente você vai colocar os valores aqui por sequência todo mês também, tá bom? Agora, despesa, que é um valor interessante. Pessoal, lembrem-se que quanto mais perto da realidade, melhor vai ser para a gente fazer aqui as nossas simulações de cálculos e assim por diante. Fechou? Então, vamos lá. De despesa. Despesa sempre varia. Tem meses que eu vou comprar mais coisas e tem meses que eu vou comprar menos coisas, tá? Por exemplo, vai ter um mês que de despesa eu fiz aí R$ 750. Porém, teve um mês que eu gastei R$ 400. Sobrou muita coisa do mês passado. Aí eu tive que recomprar novamente. Tive que comprar novamente, desculpa. E dessa vez eu gastei bastante. Vou colocar aqui 894,30 centavos. Fazer bem quebrado para ficar um negócio interessante. No mês seguinte eu não precisei gastar tanto novamente. Então vou colocar aqui 563,25 centavos. E assim sucessivamente. Então, coloque os valores aí que vocês quiserem, beleza? Eu vou colocando aqui alguns valores simulados. Então, vou colocar aqui 354, vou colocar aqui 978, depois R$ 400 de novo, e por fim, 655, beleza? Vamos lá, telefone costuma ser sempre o mesmo valor sempre, né? Então, vou colocar aqui meu gasto mensal, pego o bizu. Entretenimento sempre muda, então vai ter meses que a gente vai gastar mais, vai ter meses que a gente vai gastar menos e assim por diante. Então vou colocar aqui de entretenimento separado por mês, R$ 300 no meu primeiro mês, 250, 345, 650, 360, 230, 200 e 100. Fechou. E diversos aqui você pode colocar qualquer coisa, tá, pessoal? Então, absolutamente qualquer coisa. Professor, como é? Um gasto de cartão, um gasto de uma viagem, um gasto de, sei lá, uma hotelaria numa viagem, e assim por diante, tá? Então, vou colocar aqui diversos. Vou colocar os famosos bizus que a gente chama aqui no Exército. É um docinho, um chocolate, algo do tipo, tá? Então, no mês com bizu, eu gastei R$ 130, no outro eu gastei 100, no outro eu gastei 70, 30, 50, 100 novamente, 80 e acabou. Beleza, pessoal. Então, ó, aqui eu acabei de e eu também tenho aqui as minhas dívidas, beleza? Agora, o que nós precisamos
Pessoal, acabou caindo aqui, não sei se estou conseguindo me ver direito, mas caiu e eu acabei nem percebendo. Pergunto para vocês, tudo certo aí? Fechou, então vamos continuar. Deixa eu voltar aqui a apresentar. Vamos lá. Então, deixa eu só confirmar aqui, pessoal, onde nós paramos. Estava explicando para vocês sobre o que nós acabamos de preencher. Fechou? Então, eu vou recapitular aqui, não sei quanto tempo a gente ficou fora do ar, mas enfim. O que nós estávamos falando, então? Eu acabei de preencher tudo, basicamente, aí de forma bem simples, tudo que nós gastamos no nosso mês. Tá? Então, coloquei na minha planilha todas as informações de gastos que eu tenho no meu mês que passou. Fechou? Então, coloquei aqui gás, água, despesa, telefone, entretenimento, diversos. Fechou? Vocês podem colocar como vocês quiserem na planilha de vocês. Agora, o que vem de interessante nós aprendermos aqui? Na última aula, nós vimos fórmulas, né? Não na última, perdão. Mas da última vez que a gente mexeu com fórmulas, a gente viu aí como que a gente pode somar valores, subtrair valores, beleza? Fazer aí uma divisão, tá ok? Na aula de hoje, nós utilizaremos também algumas partes de fórmulas, porém hoje nós utilizaremos funções, que é uma parte diferente aí, se você for parar para analisar, é uma parte diferente. Porque a função ela é um pouco mais direta. Já a fórmula, eu preciso fazer passo a passo ali para o Excel entender, mas as duas continuam funcionando da mesma forma. Beleza, pessoal? Então, vamos lá para a nossa parte prática. Então, vamos aqui. O que nós temos aqui de importante para preencher a nossa coluna a partir de agora? Aqui vocês podem ver que eu tenho total na parte de baixo, certo? Então, toda a parte de baixo aqui eu tenho um total. Aqui também eu tenho média do lado. Não sei se vocês conseguem ver bem aí. Aqui eu consigo também ter outro total. E do lado, um subtotal. Ou seja, a soma de absolutamente tudo que eu tive no meu ano. Pessoal, então vamos lá. Como nós aprendemos da nossa última vez que nós tivemos aula? Toda função ou fórmula, nós começamos aqui com o sinal de igual. Por Excel entender que a gente está mostrando para ele que eu quero otimizar alguma coisa dentro da minha planilha, certo? Então, igual uma célula mais a outra célula mais a outra célula mais a outra célula mais a outra mais a outra mais a outra mais a outra mais a outra. Então, ó, o que vai acontecer? Eu acabei de mostrar para o Excel. Excel, soma todos esses valores que eu selecionei, por gentileza. E o Excel automaticamente somou para mim. Confere? Confere. Professor, tem um jeito mais fácil de fazer isso? Tem. Ah, e antes de continuar explicando para vocês, olha que interessante. Para você que está aqui pela primeira vez, toda vez que nós alteramos um valor aqui, ó, então vou colocar aqui 500 no lugar, ele automaticamente muda aqui embaixo também. Fechou, pessoal? Continuamos aqui. Professor, preciso fazer toda vez do mesmo jeito? Preciso não. Porque nós temos as funções. Então, a gente vai esquecer um pouquinho isso daqui. A gente vai colocar um pouquinho de lado. Beleza? E nós vamos utilizar agora uma função chamada função soma. Beleza? Então, na função soma, como é que nós formulamos, né? Então, eu vou colocar aqui o sinal de igual. Vou escrever a palavra soma e abrir parênteses. Eu posso fazer da mesma forma, tá? Então, selecionando um por um. Só que aqui, ao invés de eu colocar mais, eu vou colocar o ponto e vírgula, ó. Eu quero somar esse valor mais esse, ponto e vírgula, mais esse, ponto e vírgula. Então, aqui no soma, o mais vai ser representado por ponto e vírgula, beleza? Se eu quiser selecionar valores diferentes. Mas se eu tenho uma coluna cheia de valores, o que eu vou fazer? Eu vou apertar e segurar na primeira linha e vou arrastar para baixo. Então, o que mostra para mim aqui? O que o Excel está mostrando? Eu quero somar todos os valores que estão na coluna de água. Fecho parênteses e dou Enter.
Vocês perceberam que teve o mesmo resultado? Perceberam aí, pessoal? Só que qual que é a diferença aqui? Quando a gente utiliza uma função, a gente mostra para o Excel que a gente quer uma parte otimizada. Eu não quero fazer de pouco a pouco, beleza? Então, isso aqui é interessante no Excel. Além dele deixar a gente formular detalhadamente, a gente também pode otimizar essa formulação de uma função, beleza? Aqui em transporte eu vou fazer absolutamente a mesma coisa. Então, igual, soma, abro parênteses, seleciono os valores aqui e dou, fecho parênteses e Enter. Olha aí, ele somou automaticamente de novo. Professor, tem certeza que se alterar algum valor, o Excel mostra também o valor alterado? Mostra, pessoal. Então, vou trocar aqui, ó, 200 por 350. Então, ó, reparem que aqui embaixo está 1994. Quando eu alterar por 350, o valor aqui embaixo ele vai aumentar. Olha aí, 2.144. Beleza? Então, percebam, pessoal, que isso é muito importante no Excel. Essa parte de função, ela realmente é para otimizar. Beleza? Aqui na próxima coluna, faço novamente a mesma coisa. Então, igual, soma, abro parênteses, seleciono os valores que eu quero e fecho parênteses. Enter novamente, e aqui ele me mostra o que nós gastamos. Professor, e se eu acabei me esquecendo de uma vez que eu comprei gás e preciso colocar agora? O Excel vai somar automaticamente? Vai. Então, coloquei aqui, ó, 150, ele vai para 450. Olha aí. Então, automaticamente, nós vamos ter essa resposta do Excel. E assim sucessivamente. Fechou, pessoal? Preciso fazer função por função, professor? Negativo, pessoal. A gente arrasta aqui, ó. Então, lembra que eu mostrei para vocês? Nós pegamos aqui a partezinha de copiar, arrastamos para o lado automaticamente. Beleza? E olha o que aconteceu. Automaticamente o Excel já somou todos os valores que eu queria. Então, se eu parar aqui na primeira fórmula, na primeira função, desculpa, vou apagar todos esses valores. Se eu parar aqui na primeira fórmula e não quiser mais me preocupar em formular de novo essa função ou fórmula, aperto aqui para copiar e arrasto para o lado. O Excel automaticamente joga para mim as funções nas outras colunas também. Fechou, pessoal? Então, isso aqui é interessante aqui, que a gente não precisa se preocupar com essa parte aí de, poxa, eu já estou utilizando o Excel para ganhar tempo. Eu vou precisar toda hora fazer a função, a fórmula? Não, negativo. O Excel, ele também faz isso para você. Fechou? Agora, vamos lá. Eu aqui selecionei por coluna. Confere? Então, se eu clicar duas vezes aqui, ele mostra para mim o que acabou de acontecer. E agora eu vou mostrar para vocês por linha. Então, novamente eu começo com igual soma. Beleza, pessoal? Abre parênteses. E seleciono aqui os valores que eu quero somar. No caso, eu quero somar apenas a linha do mês de janeiro. Fechou? Fecho parênteses. Dou Enter. Opa! O Excel acabou já somando para mim automaticamente. Eu não quero isso daqui ainda. Então, vamos lá, ó. Ele já somou aqui para mim automaticamente todos os valores. E percebam, antes de eu continuar fazendo a parte de baixo, o Excel entendeu também o quê? Vou somar tudo para ele, que é o que ele quer, que é o que ele procura. Então, isso que é importante a gente ter em mente no Excel. De que nem todo tempo eu vou ter que estar me matando para formular o que eu quero mostrar para o Excel. Fechou? Então, aqui novamente, ó, igual soma, abro parênteses e seleciono os valores que eu desejo somar. Então, já somei os de janeiro, agora eu vou somar os de fevereiro. Beleza? Se eu clicar duas vezes aqui embaixo, ele automaticamente também faz todas as outras funções. Então, para você, Jorge, que está me acompanhando aí agora, que eu sei que está me acompanhando, eu falei um tempo atrás para você que quando eu clico duas vezes na parte de baixo, aqui na parte de copiar, o Excel ele copia para a gente automaticamente. E olha o que aconteceu? Duas vezes. Por que, pessoal, isso acontece? Ele reconhece que eu estou fazendo uma automação, beleza?
Então, se eu tenho aqui soma... Vou voltar aqui para vocês verem, tá? Então, se eu tenho uma soma na água, tenho uma soma no transporte, no gás e assim por diante, eu não posso fazer também uma soma dos meses? Posso. E isso o Excel já entende. Ele já é preparado para entender isso para você. Fechou? Agora, onde vem a parte interessante. Professor, então só vai ter soma aí na parte de hoje, na aula de hoje? Não. Vamos lá. Agora eu quero saber quanto em média eu gastei durante os meses, tá? Então, durante o ano, na verdade, né? Durante o ano. Aqui, o que eu vou fazer? É bem simples, bem autodidático. Vou colocar o sinal de igual, vou escrever média. Lembrando, pessoal, é importante vocês colocarem aí esse sinalzinho aqui na letra E, beleza? Então, quando vocês forem escrever média, não escreve média sem o acento no E. Coloca o acento, que aí sim o Excel vai entender. Então, Excel, eu quero uma média de quanto que eu fiz de gasto, quanto que eu tive de gasto no ano só com água. Então, nesse ano de 2024, de janeiro a setembro, quanto de média eu tive de gasto com água? Vamos ver? Então, ó, uma média aí de R$ 185,55. Pessoal, como é que eu sei que está certo? E para vocês entenderem aí, o que é um cálculo de média? Média é eu pegar todos os valores que eu tenho aqui e somar pela quantidade. Como assim, professor? Consegue me explicar melhor? Consigo sim. Então, a média vai fazer o quê, pessoal? Ele vai somar o 150 com 130, com 130, com 120 e assim sucessivamente. Depois que somar todos esses valores, o que ele vai mostrar para mim? Divide agora pela quantidade que você quer. Que é, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ó, vou somar todos esses valores e a média deles é 185. Tá? Então, somei todos eles, obtive a média ali dentre os 9 meses que eu coloquei. Esse foi o resultado que eu acabei tendo no final. Então, uma média de R$ 185 por mês que eu tive de gasto no meu ano inteiro aí de 2024. Ano inteiro não, desculpa, ano de janeiro a setembro em 2024. Agora, uma média agora com o transporte. Como eu falei para vocês, o transporte ele é um pouco fixo o valor, né? Então tem bastante 246, bastante 220. Ele vai ficar nessa casa aí de 246 a 220. Vamos ver? Não vai passar muito disso. Então, igual, média, abre parênteses, seleciono os valores que eu quero. E olha aí, como eu falei para vocês, vai ficar na média de 220 a 246. E o resultado foi R$ 238,22. Vamos transformar isso aqui em contábil. Olha aí, agora sim ficou um pouco mais bonito. Beleza? Próxima parte e assim por diante. Então, eu vou ter uma média de gás, vou ter uma média de despesas, de telefone, tá? Quer ver um dado interessante? Quando eu colocar aqui no de telefone, ó, igual média, ele vai mostrar para mim que a média é de R$ 160, porque não sai desse valor. Fecha parênteses. Beleza? Então, como não teve nenhuma variação, a média de gastos por mês é de R$ 160. E o Excel mostrou isso para a gente de maneira bem simples, bem prática. Fechou? Eu sei que é óbvio, tá, pessoal? Mas mesmo assim a gente precisa entender como que funciona, tá? Então, lembra que eu falei para vocês lá no comecinho das nossas aulas, beleza? Que é como que a gente lê uma planilha. A gente lê uma planilha da seguinte forma. Ele está mostrando aqui para mim, ó, igual média, dados de despesa, água. Então, o que ele vai mostrar para a gente? Que eu quero uma média de todos esses valores que estão selecionados aqui. Pronto, entendi o Excel. Entendi analisar o Excel. Total, igual soma. Então, ele vai somar todos esses valores que eu tenho aqui na minha coluna. Isso que é analisar uma planilha, beleza? Isso que é entender uma planilha. Fechou? Professor, eu preciso fazer novamente as fórmulas aqui de novo, as funções aqui de novo? Negativo. Então, a gente vem e copia, tá? A gente vem copiando aqui até chegar no final. Beleza?
Agora, uma parte interessante. Eu quero saber quanto que eu gastei no meu ano inteiro. Eu consigo fazer isso de duas formas, beleza, pessoal? Então, eu consigo fazer de que forma? Eu consigo somar todos esses valores aqui embaixo, ó. Consigo somar todos esses totais. Ou eu consigo somar todos os valores nessa área aqui, beleza? Vamos ver então na prática? Então, subtotal, vou colocar aqui embaixo do subtotal, igual soma, abre parênteses. Vou somar agora todos os valores que eu tive aqui durante o meu ano. Então, o total de água, total de transporte, total de gás, total de despesa, telefone, e assim sucessivamente. Fecha parênteses, enter. Então, olha o que o Excel acabou de me mostrar. O gasto que eu tive no meu ano, com tudo isso daqui, foi de R$ 14.278,55. Professor, e da outra forma que o senhor falou, também vai dar o mesmo resultado? Vai. Vamos lá, dá uma olhada agora. Então, igual soma, abre parênteses. Agora eu vou selecionar os valores sem contar as somas totais. Fechou? Então, só apenas os valores. Então, ó, selecionei então apenas os valores, né? Não selecionei os totais. Fecho parênteses, enter. R$ 14.278,55. Fechou, pessoal? Então, notem que eu posso fazer de diversas formas. Depende, é claro, da sua imaginação. Beleza? Bom, então para a gente encerrar nossa aula aqui agora, mais duas bônus, que é de máximo. Opa. Máximo. Ih, rapaz, tá difícil escrever aqui. Máximo, abre parênteses. Opa. Na verdade, nem aqui. Então, vamos lá, só. Máximo. Então, de todos esses valores que eu tenho aqui. Peraí. Deixar bonitinho aqui. Peraí, pessoal. Então, de todos esses valores que eu tenho aqui, qual que foi o maior valor? Então, vamos lá. Igual, máximo, abre parênteses. Seleciono todos esses valores, fecho parênteses, enter. Então, ó, o que ele vai mostrar para mim? O Emerson, presta atenção. Teve um mês aqui que o maior valor que você gastou foi R$500. E onde é que está? No mês de maio. Fechou? A mesma coisa a gente consegue fazer com o sinal de mínimo. Então, mínimo. Vou colocar aqui para ficar legal também. Igual, mínimo. Pessoal, não se esqueçam de colocar o acento na letra, beleza? Seleciono todos os valores, fecho parênteses, enter, e ele vai aparecer para mim o menor valor que eu tive no ano, beleza? Vou colocar aqui de forma contábil também. Vamos lá, então vamos lá. R$110 foi o que ele mostrou para mim, que foi o menor valor que eu gastei durante o meu ano, que é o mês de setembro. Se eu procurar aqui em outros meses, eu não vou achar o 110. Fechou? Então, o menor valor foi 110, o maior valor foi 500. Notem aí, pessoal, então, que eu consigo ter as funções que vêm para otimizar ainda mais o que nós tínhamos anteriormente, que são as fórmulas. Agora, aqui respondendo uma pergunta da última aula, que é sobre a fixação, né? Então, congelar as linhas e colunas, beleza? Pessoal, para que serve isso então? Para a gente conseguir visualizar de maneira melhor. Notem que toda vez que eu puxo a minha coluna para o lado, ó, essa coluna aqui do mês, ela acaba sumindo, confere? Agora, suponhamos, deixa eu já excluir essa primeira coluna, suponhamos que eu quero ver os meses em comparação às outras despesas. Como é que eu faço? Então, aqui na guia exibir, pessoal, vai ter uma parte chamada congelar painéis, tá? Eu posso congelar o painel, tá? Então, o que é congelar o painel? Congelar apenas aquela linha ou coluna que eu selecionei. Eu posso congelar uma linha superior, então a primeira linha, e também posso congelar a primeira coluna. Fechou?
Então, eu vou selecionar aqui, ó, que eu quero congelar a primeira coluna. O que vai acontecer a partir de agora? Toda vez que eu passo as minhas colunas para o lado, eu consigo ter uma referência de que mês que eu estou falando. Então, por exemplo, ó, ao invés de eu ficar procurando, o meu mês ele nunca vai sair daqui. Vamos supor que eu quero saber de onde está vindo esse mês. É só arrastar para o lado. Ó. Agora eu sei que é do mês de abril. Fica muito mais fácil, percebam? Então, respondendo aí uma pergunta na nossa última aula, da aluna Gabi, que está acompanhando nossas aulas aí, como congelar as nossas linhas e colunas, fechou? Se eu quiser congelar um painel também, que é selecionar em específico uma parte, eu também consigo, tá, pessoal? Então, lembrando, também consigo congelar a linha superior, ou seja, se eu congelar aqui, se eu descer um pouquinho para baixo, ó, a linha superior ela nunca sai do lugar, tá vendo? Eu ainda consigo ver onde está o mês, onde está a água, onde está o transporte, gás e assim por diante. Beleza? E, como eu falei para vocês, a gente também pode fazer a seguinte coisa. Nós conseguimos congelar um painel. E como que isso vai acontecer? Vamos supor que eu quero deixar intacto o mês e a água aqui para me ver. Então, eu vou congelar o painel. Ah, lembrando, eu tenho que selecionar uma célula referente a essas duas colunas. Então, vou colocar aqui mês e água, né? Selecionei mês e água. Aonde que eu tenho que clicar o meu mouse? Tenho que clicar ele aqui embaixo, que assim eu nunca vou perder o mês e a água. Então, venho aqui em congelar painéis. E aí eu nunca perco eles dois de vista. Viram aí, pessoal? Fechou? Professor, e se eu quiser fazer isso com a primeira linha? Então, eu vou selecionar aqui a primeira linha de valores. Eu coloco o meu mouse aqui, ó. Que assim, a partir dessa pontinha aqui, ele vai selecionar a minha linha até aqui. Então, congelar painéis. E aí eu nunca perco ele de vista novamente. Tá vendo? Então, respondendo aí a pergunta da nossa última aula. Vou parar aqui de compartilhar a tela com vocês. Bom, esse foi a nossa aula de hoje. Pode subir aqui, por gentileza, os comentários. Kleber Esdras, um abraço para você, Kleber. Muito obrigado. Gabriel Silva, um abraço para você também. Muito obrigado. Pessoal, toda e qualquer dúvida que vocês tiverem também, Kevin, um abraço. Podem colocar aqui nos comentários, beleza? Que assim que nas próximas aulas que a gente tiver, a gente responde as perguntas que vocês têm aí de dúvida, de curiosidade e assim por diante. Fechou? Então, mais uma vez, se inscrevam no canal, baixem o aplicativo e sigam-nos nas redes sociais. Valeu, pessoal. Um abraço e um beijo para todos vocês aí. Valeu, falou. Pega o bizu, bisonho.